Então, naquela parábola da videira, o homem tinha uma videira plantada, uma planta de figo plantada no meio da videira. E aquela oliveira não dava fruto. O homem, Deus, o dono da videira, Deus, disse: corta-la. Que representa isso? Santidade, a contrária à lei de Deus. A lei de Deus vai ir contra o pecado do homem. A lei foi trazida por dois motivos. Primeiro, para revelar quão mau é o homem, os seus pecados. E segundo, ela veio para julgar o homem. Ela não tem. Muitos se agarram na lei para executar os seus juízos. Quando falo lei, me refiro à lei de Cristo, à sã doutrina. Mas ela veio com dois motivos: mostrar a maldade do homem e julgar e condenar o homem que não obedece a ela. E quem poderá obedecer à lei de Cristo se mais lá na frente vai falhar em algum ponto? Pois aquele que falha em um ponto se faz transgressor de toda ela. Somente a graça de Cristo, o perdão para os nossos pecados de Jesus Cristo, o amor dele que insiste, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará, sempre ele está nos aperfeiçoando, sempre está perdoando os nossos pecados, sempre está nos mudando. E Paulo disse: e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus age em vocês também. Nós temos que ter esse sentimento para com nossos irmãos. Voltando à parábola da figueira, quando Deus disse não, a lei de Deus, a santidade, diz é para cortar, não tem fruto de santidade, é para cortar. Se manifestou a graça de Cristo. Não, meu Senhor, disse o seu servo, mordomo, deixa que eu trabalhe ao redor dela, que eu caborque ao redor das raízes, que eu venha abonar a terra, preparar a terra, e depois regar e cuidá-la todo um ano. E se até o outro ano não dar bom fruto, então corta-la e faz o que o Senhor quiser. Está mostrando o amor de Deus para conosco e o amor de nós para com os nossos irmãos. Devemos trabalhar por eles que mostram sintomas de arrependimento, de querer mudança, ajudá-los em tudo até que Cristo seja formado neles. Até que Cristo seja formado neles. Não abra mão daquele irmão que às vezes é difícil de lidar com ele, mas mostra sintoma de arrependimento. Até que Cristo seja formado nele, devemos tratar nessa pessoa, porque disso também Deus vai requerer conta de nós. Se o amor realmente de Deus está em nossa vida, nós temos que sentir isto para os nossos irmãos. Se isto não está, peçamos em humilhação a Deus, amar-nos uns aos outros, suportar-nos uns aos outros, e suportar os difíceis de suportar, como diz a palavra de Deus. Isto tem que estar em nós, e tendo os nossos irmãos como superiores a nós mesmos. Isto é humilhação, isto é se lavar os pés uns aos outros. Não há sinal de grandeza, ainda que sejamos presbíteros, pastores, diáconos, mas amar os nossos irmãos como a nós mesmos, sem deixar que o nosso cargo nos ensoberbeça, ou a nossa sensibilidade por Deus, que é maior que muitos outros irmãos, venha nos ensoberbecer e nos crer melhores pessoas porque somos mais sensíveis ou mais maduros. Isto é sinal de imadurez e que Cristo ainda não foi perfeccionado completamente em nós. Qual é o caminho? A humilhação a Deus, para Ele nos encher dessa graça, desse amor e lutar por aquele irmão até que Cristo seja aperfeiçoado nele ou nela. Amados irmãos, que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.